Fala galera, tudo tranquilo? Beholder aqui. Acabo de chegar do cinema, assisti Rogue One e gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre o filme. Antes de começar a falar necessariamente sobre o filme, eu queria dar alguns recadinhos. Primeiro, o filme tem... a minha review vai ter spoilers do filme. Se você não assistiu o filme, eu recomendo que você pause o vídeo agora e termine de assistir ou volte para assistir depois de ter visto o filme. O filme é bom, eu recomendo, então pode ir, assista a parada e volta depois, beleza? Tranquilo? Foi lá? Voltou? Já assistiu? Beleza. Eu já disse anteriormente, essa não é uma review com script. Eu não escrevi, não sei, não preparei nada. Apenas acabo de chegar do cinema e estou com aquele feeling do filme muito vivo em mim ainda. Então eu gostaria de fazer essa review com esse feeling ainda. No geral, gostei muito do filme. Eu vi algumas pessoas falando que o filme tá melhor do que o Despertar da Força. Eu diria que em alguns aspectos sim, está sim melhor que o Despertar da Força. Em outros não tanto. E eu vou ressaltar e explicar por que eu tive esse sentimento. Primeira coisa, o que eu achei que o filme foi, acima de tudo, corajoso. É um filme basicamente sem Jedis. É um filme, sabe, sem toda aquela magia que existe em torno da força e tudo mais. É um filme de espionagem, é um filme de ação militar, sabe? Rogue, eu acho que foi uma escolha de nome, eu acho que muito assertiva, assim, Rogue One e coisa e tal. Gostei bastante do que eu vi nesse sentido, e nesse aspecto ele ganha do Despertar da Força sim. Ele tem a coragem de fazer algo diferente dentro do universo do Star Wars. A proposta era essa mesmo. No universo expandido já existe algo nesse sentido, já existe as lendas da Rogue One e coisas do tipo, mas a coragem de trazer isso para o mundo cinematográfico foi muito grande e, no geral, foi muito bem executado. Então, ponto positivo aí por fazer algo diferente do Despertar da Força, que é um dos filmes, é um filme muito foda, é um filme que eu amei de paixão, mas ele não é muito corajoso no quesito de inovação, tanto de história quanto de universo de Star Wars e nada do tipo. Aqui sim. Aqui nós temos inovação. Com relação às coisas ruins, tem duas coisas extremamente negativas que eu achei no filme de forma geral. Primeiro, a atuação do Forest Whitaker no papel de Saul Guerrera. Cara, eu não sei o que esse cara fez para conseguir esse papel. Eu não sei como que o diretor permitiu que passasse, mas é uma atuação que chega a ser lamentável, assim. Estraga não tem o clima do filme, tá? Não tem o clima do filme, e a caracterização do personagem quebra qualquer tipo de expectativa que você teria em cima dele. E, no geral, eu acho que o ponto mais negativo do filme é a participação do Forrest, do personagem Saul Guerrera, de forma geral. É lamentável, mancha uma atuação impecável dos outros atores, mas essa daqui... Não curti, não gostei do personagem. Inclusive, falando do segundo defeito do filme pra mim, que foi a falta de desenvolvimento do Chirrut e do Baze. Hoje em dia a gente espera, já no cinema, a gente tem um cinema muito dinâmico, a gente tem um cinema muito rápido, então essas adições muito rápidas dos personagens na pare do protagonista já é esperado. Mas a falta de desenvolvimento desses personagens, levando em conta o fim que eles tomaram, é lamentável. Perderam ali a oportunidade de fazer um ótimo final, uma ótima participação desses dois personagens no filme. Esses são os dois únicos defeitos que eu vi no filme, tá?
são defeitos menores diante de uma obra muito bem executada. Eu definiria Rogue One em uma palavra, que é cinza. O filme, ele é cinza. Ele é cinza tanto no quesito filosófico das partes que estão inseridas nele, dos agentes, os rebeldes são cinzas. No sentido de que, se até então no Star Wars a gente tinha muito preto e branco, Jedi e Sith e coisas do tipo, aqui o papel do vilão e o papel do mocinho não é claro. Os rebeldes não são os mocinhos que todo mundo pensa que são. Eles tiveram que fazer coisas sujas. E eu acho que na cena introdutória do casting a gente vê isso muito claro. Sabe? Ele não é um mocinho, ele não é um bonzinho. Ele é um assassino. Ele é um espião, sabe? E ele age como um espião e as coisas que ele mata aparentemente sem muito peso na consciência. E isso é muito interessante. E em contrapartida, apesar disso não ser tão claro com relação ao Império, mas a gente vê que existem dentro do Império dissidentes. Entendeu? Então não é todo mundo, 100% das pessoas que estão lá dentro, que estão lá porque querem. Isso dá uma tonalidade de cinza também para essa facção. Então as facções, os personagens são cinza, as facções são cinzas, e aí é onde que vem o brilhantismo do diretor. O filme é cinza. A gente vê pelas lentes usadas, a gente vê pela paleta de cor do filme que, dentre todos os Star Wars que me vem à mente, assim, principalmente os mais modernos, esse é o que tem esse tom, que não tem tantas cores vibrantes. As cores não brilham tanto. Até mesmo nos planetas, nos lugares, nas locações onde tem árvore, onde é verde, é um verde meio pálido, sabe? E eu consigo ver isso como uma representação de todo esse universo, de toda essa coisa que não é mais preto no branco. Nesse ponto não é, sabe? Nesse ponto não é. Nesse ponto, os rebeldes eles precisam se comprometer, eles precisam sujar as mãos, e nesse ponto o Império tem dissidentes, o Império tem pessoas que não estão satisfeitas de fazer o que estão fazendo e tudo mais. Não é um filme de heróizinho. Tem uma cena que eu achei perfeita, que é quando eles estão indo para pegar os planos mesmo, que a Jean vai dar aquele discurso, e eu senti um feeling muito grande de Omaha Beach ou qualquer outra participação de Primeira ou Segunda Guerra Mundial dos Estados Unidos, com aquele deployment de soldados, sabe? O cara com capacete, ouvindo o cara falar, e ela dando aquele discurso motivacional, sabe? Vamos fazer 10 homens parecer 100, coisas do tipo, e sabe? Aquela coisa, e eu acho que isso foi muito bem caracterizado nas roupas, na interpretação dos soldados, entendeu? Me deu muito esse feeling, assim. Eu achei uma cena fantástica. Eu achei o desfecho dos personagens perfeito. Eu acho que dentro de uma história dessa, com essa premissa, com a forma como foi tudo construído, eu acho que a gente não poderia esperar por um final fechadinho, bonitinho, onde todo mundo saísse felizão, sacou? Então eu gostei. Eu gostei muito disso, sabe? Eu gostei muito do final, do desfecho. Eu só não gostei mais do desfecho, porque agora olha os spoilers aí sinistros que eu falei que ia ter. A cena que o Chirrut e o Baze morrem, como não teve uma construção do personagem, como o personagem simplesmente entrou na party e não teve um desenvolvimento dele desse ponto em diante, eu não me importei muito com eles, né? Eles morrem, eu fico triste, mas eu sinto que se tivesse dedicado 10 minutos de filme a mais, corta aquela loucura do Saul Guerreira, corta aquilo, que foi horrível, corta aquilo e dá aquele tempo pra desenvolver Chirrut e Baze, porque é muito importante quando você vai matar um personagem, você tem que fazer o espectador se importar com isso. Se você vai matar o cara e eu não me importo, você perdeu uma morte, é uma morte boba. E assim, por mais que eu me importasse, não foi algo
Não foi algo que bateu tanto quanto a morte da Jean, a morte do Cassian, ou quando o Han Solo bateu. Por quê? Porque são personagens que, querendo ou não, se desenvolveram. O K, né, o robô, quando ele morre, você sente. Porque desenvolveu o robô, desenvolveu a relação ali dentro. O filme teve tempo para desenvolver isso. E eu acho que o filme teria tempo também para desenvolver Base e Chirrut, se tivesse sido editado um pouquinho melhor. A atuação do Mad Mikkelsen foi fantástica. O cara é um monstro de atuação. Gostei da Felicity Jones. Felicity Jones. Eu gostei em geral das atuações, tirando a do Forge. Recomendo o filme. Recomendo muito, na verdade. Deu uma renovada no meu apetite para Star Wars. É uma visão diferenciada. Questão de direção, de locação, de tudo foi muito bem executado, muito bem feito. Ele conseguiu gerar aquele clima de raiva do vilão. As partes de fanservice do filme são fantásticas. A participação do Darth Vader, quando ele liga o lightsaber, as pessoas à minha volta deram aquele, sabe? E teve aquele momento de tensão de caramba, sabe? Meio assustador mesmo. Que eu acho algo difícil de se fazer com um personagem daquele, sabe? Um personagem tão comum no imaginário das pessoas, já tão desenvolvido culturalmente, você conseguir ainda trazer esse tipo de emoção nas pessoas, de medo, de surpresa, de empolgação. Então foi muito bem feito. Os CGs que foram necessários para 2 personagens, se eu não me engano, para a Princesa Leia e pro outro generalzinho lá, foram bem feitos. Gostei, principalmente do general. Eu achei que... Achei ele general, a patente dele, não lembro. Eu acho, mas vocês sabem de quem eu tô falando. O dele não me trouxe tanta estranheza. O da Leia me deu um sentimento de estranheza, tipo, não passa como real. Não passa como real. O do general passa um pouco mais, assim, e ele teve mais tempo de tela, né? Isso que é estranho. Mas gostei bastante. Acho que foi super bem feito, super bem desenvolvido. Recomendo o Rogue One. Gostaria de saber se vocês tiveram algum aspecto diferenciado aí que eu não comentei aqui. Então, comenta aí embaixo, digam o que vocês acharam. Eu daria a mesma nota que eu dei pro Despertar da Força pro filme. São 2 filmes grandes demais para você analisar dentro de um 0 a 10. Mas eu daria um 9 aí pra eles, porque eles falam com o nosso sentimento de fã. Então é impossível, eu diria, você botar dentro de um parâmetro de 0 a 10 um filme desse. Mas eu tiraria um pontinho aí, se for pensar de forma dentro dessa escala, devido a esse problema de atuação e devido ao problema de crescimento de personagem. No geral, gostei. Bom filme. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo, beleza? Beijo do Beholder, um abraço pra vocês. Vou fazer a minha review em breve do Westworld. Eu sei que prometi que já era pra estar online, mas tive alguns problemas essa semana, mas vai rolar, beleza? Beijo do Beholder, um abraço pra todos vocês e a gente se vê na live. Fui, tchau!